Embora hoje em dia o nome Albert Einstein seja amplamente reconhecido como sinônimo de genialidade, sua jornada até o reconhecimento foi singular. Nascido em Ulm, na Alemanha, em 14 de março de 1879, Einstein exibia desde a infância uma curiosidade e paixão pelo aprendizado que o distinguia. No entanto, sua inteligência não se conformava com as normas tradicionais do sistema educacional, algo que, como muitas mentes brilhantes, resultou em incompreensão e desprezo. Enquanto suas ideias e busca incessante por conhecimento eram ignoradas, Einstein ansiava por escapar da restrição imposta pelo mundo, como se estivesse preso em uma caixa, enquanto sua mente ansiava por explorar o vasto universo. A mudança para Munique com a família trouxe novas oportunidades educacionais, e durante a adolescência, sua afinidade pela matemática e física finalmente ganhou reconhecimento. Ao contrário da imagem de um ermitão solitário, Einstein, na verdade, adotava uma abordagem colaborativa para seu processo criativo. Conversava com colegas, discutia ideias e buscava diversas perspectivas sobre os temas que o intrigavam. Sua mente meticulosa e metódica absorvia informações de forma voraz, utilizando uma combinação única de imaginação, intuição e análise matemática rigorosa para resolver desafios. Enquanto examinamos as icônicas fotografias de Einstein perdido em pensamentos, rabiscando equações em pedaços de papel, é fascinante compreender como sua mente trabalhava. Sua habilidade de pensar visualmente, crucial para a criação da teoria da relatividade, revela um detetive do universo desvendando mistérios complexos. Outro traço distintivo do pensamento de Einstein era sua busca incansável pela simplicidade, a convicção de que as verdades mais profundas escondiam-se nas equações mais básicas. Esse princípio o impulsionou na busca por uma teoria única e completa da física, um objetivo ambicioso que exigia um pensamento excepcional e, por vezes, não convencional. A combinação única de criatividade e pensamento crítico foi o catalisador para suas conquistas revolucionárias. Suas previsões, que abalaram o mundo científico em sua época, foram posteriormente comprovadas como verdadeiras, refletindo a mente brilhante de Einstein. Antes de explorarmos suas previsões, é essencial compreender a teoria da relatividade geral, o foco principal de suas pesquisas. Essa teoria, publicada em 1915, transformou nossa compreensão da gravidade, explicando como ela funciona ao combinar espaço e tempo no que chamamos de espaço-tempo. A metáfora do trampolim ajuda a visualizar como a gravidade funciona no espaço-tempo, onde massas maiores curvam o tecido ao seu redor, influenciando a trajetória de objetos que se movem através dele. Essa teoria é fundamental para compreender as previsões de Einstein, começando pela confirmação dos buracos negros. Os buracos negros, conforme previsto por Einstein, são formados quando uma estrela massiva entra em colapso sob sua própria gravidade após uma explosão de supernova. O horizonte de eventos, um ponto sem retorno, é onde nada pode escapar da atração gravitacional do buraco negro. Essa previsão, inicialmente assustadora e intrigante, é apenas uma das muitas contribuições notáveis de Einstein para a compreensão do universo. No entanto, sua teoria também continha uma previsão tão estranha e contraintuitiva que até mesmo Einstein tinha suas dúvidas: a existência dos buracos negros. As equações de Einstein indicavam que, se uma massa fosse comprimida em um ponto infinitesimalmente pequeno, chamado de singularidade, ela dobraria a estrutura do espaço-tempo de forma extrema. Essa curvatura seria tão intensa que nada, nem mesmo a luz, poderia escapar de sua atração gravitacional, formando assim um buraco negro. Einstein considerava essa ideia mais como uma possibilidade matemática do que uma realidade física. Foi somente em 1967 que John Wheeler, um físico teórico americano, cunhou o termo buraco negro para descrever o que Einstein havia previsto em sua teoria. Em 1961, a primeira evidência convincente da existência de buracos negros foi descoberta. O astrônomo Tom Bolton observou uma estrela conhecida como Cygnus X1, que orbitava um objeto invisível a uma velocidade que indicava ser extremamente massivo e compacto, conforme previsto por Einstein. As previsões de Einstein foram confirmadas ao longo dos anos, culminando em 2015, um século após a publicação de sua teoria, quando cientistas do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria Laser detectaram ondas gravitacionais na estrutura do espaço-tempo.
Essas ondas foram produzidas pela colisão e fusão de dois buracos negros, confirmando mais uma vez as previsões de Einstein de maneira precisa. Em abril de 2019, o projeto Event Horizon Telescope divulgou a primeira imagem direta de um buraco negro, localizado no centro da galáxia Messier 87, a aproximadamente 55 milhões de anos-luz da Terra. A imagem mostrava um anel brilhante de curvatura de luz ao redor do buraco negro, cercado por uma região escura onde a luz foi absorvida, criando uma sombra devido à intensa gravidade do buraco negro. Inicialmente, a previsão dos buracos negros foi recebida com ceticismo, até mesmo por Einstein. No entanto, ao longo do tempo, várias evidências corroboraram essa ideia, e hoje a astronomia de ondas gravitacionais nos permite estudar fenômenos que antes eram invisíveis. Previsão 2. Poder das lentes gravitacionais. Esse fenômeno ocorre quando objetos massivos, como galáxias ou aglomerados de galáxias, dobram a estrutura do espaço e do tempo, atuando como lentes cósmicas. Segundo Einstein, o caminho da luz deveria se curvar na presença de um objeto massivo. Suas equações mostraram que um objeto massivo como uma estrela ou galáxia poderia agir como uma lente, desviando a luz de um objeto mais distante e focando-a, permitindo ao observador ver o objeto distante ampliado e distorcido como se estivesse olhando através uma lente de vidro gigante. Em comparação com outras previsões, a confirmação do poder das lentes gravitacionais aconteceu relativamente rápido. Em 1969, os astrônomos Dennis Walsh, Bob Carswell e Ray Wyman anunciaram a descoberta da primeira lente gravitacional, conhecida como quasar gêmeo. Esse sistema consiste em duas imagens do mesmo quasar distante, aparecendo próximas umas das outras no céu devido à curvatura da luz em torno de uma galáxia massiva que está entre nós e o quasar. Medindo cuidadosamente as posições e o brilho das duas imagens do quasar, os astrônomos conseguiram mostrar que correspondiam às previsões da relatividade geral com notável precisão. Com o tempo, as lentes gravitacionais tornaram-se uma ferramenta poderosa na astrofísica, abrindo um universo de descobertas. Através delas, podemos estudar em detalhes galáxias distantes. As lentes gravitacionais nos permitem observar detalhes de galáxias que, de outra forma, seriam muito tênues para serem detectadas. Medir a distribuição da matéria escura. A distorção da luz pelas lentes gravitacionais nos ajuda a mapear a distribuição da matéria escura no universo, um componente misterioso que não podemos observar diretamente. Detectar planetas em torno de outras estrelas. As lentes gravitacionais podem ser usadas para amplificar a luz de estrelas distantes, possibilitando a detecção de planetas que orbitam essas estrelas. Previsão 3. O alinhamento perfeito do anel de Einstein. Continuando nossa exploração das previsões da teoria da relatividade geral de Einstein, vamos abordar um fenômeno tão raro e belo quanto seu nome sugere, o anel de Einstein. Segundo Einstein, se um observador, um objeto de lente massivo e uma fonte de luz se alinhassem perfeitamente, a luz se curvaria em torno do objeto da lente e formaria um anel de luz direcionado ao observador. Este evento é conhecido como anel de Einstein e é extremamente raro, exigindo um alinhamento perfeito entre os três elementos. O primeiro anel de Einstein foi observado em 1988 por astrônomos da Universidade de Manchester, consistindo em um quasar distante, primeiro elemento, cuja luz foi curvada em um anel por uma galáxia massiva, segundo elemento, entre nós, terceiro elemento, e o quasar. Essa descoberta, como era de se esperar, confirmou a previsão de Einstein. E desde então os anéis de Einstein se tornaram uma ferramenta poderosa em astrofísica, permitindo estudos detalhados do universo e suas múltiplas dimensões. Previsão 4. Descoberta das ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo provocadas por eventos cósmicos cataclísmicos, permaneceram um mistério por um século após sua previsão. Por Albert Einstein em 1915. Quando objetos massivos, como buracos negros ou estrelas de nêutrons, colidem, eles enviam ondulações pelo espaço-tempo, criando um impacto cósmico que se propaga através do universo. Einstein previu que essas ondas teriam uma assinatura específica, um padrão de estiramento e compressão do espaço à medida que passam por ele. No entanto, ele
Duvidava que algum dia pudessem ser observadas, pois o efeito seria incrivelmente pequeno. Em fevereiro de 2016, o Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory, LIGO, anunciou a detecção histórica das ondas gravitacionais pela primeira vez. Isso foi possível graças aos interferômetros de laser altamente sensíveis, capazes de medir o pequeno estiramento e compressão do espaço causado pela passagem das ondas gravitacionais. Essas ondas foram detectadas a partir da colisão de dois buracos negros ocorrida há 1,3 bilhão de anos. Esse evento cataclísmico gerou uma ondulação no espaço-tempo que, após viajar por bilhões de anos, finalmente chegou à Terra e foi detectada pelo LIGO. As propriedades das ondas gravitacionais, como frequência e amplitude, fornecem informações valiosas sobre os eventos que as geraram. Por exemplo, a colisão de dois buracos negros massivos produzirá ondas com alta frequência e amplitude, enquanto a colisão de duas estrelas de nêutrons menos massivas criará ondas menos intensas. Porém, a distância que a colisão está da Terra também influencia o resultado. A descoberta das ondas gravitacionais em 2016 confirmou uma das previsões mais desafiadoras da teoria de Einstein e abriu novas possibilidades para a observação do universo. Para superar esses desafios, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas, como observatórios de ondas gravitacionais espaciais e interferômetros de próxima geração. Assim como as teorias de Einstein tiveram que esperar séculos pelo equipamento adequado para testá-las, também precisamos de ferramentas melhores para detectar os sinais mais fracos do cosmos. Previsão 5. A dança das estrelas ao redor de buracos negros. Outra previsão fascinante da teoria da relatividade geral de Einstein é a dança intricada das estrelas ao redor de buracos negros supermassivos, conhecida como órbita de espirógrafo. Segundo a teoria, uma estrela orbitando um buraco negro supermassivo não seguiria um caminho elíptico simples, como previsto pela física newtoniana, mas traçaria uma forma de roseta ou padrão espirográfico devido à curvatura do espaço-tempo pela imensa gravidade do buraco negro. Este conceito só pôde ser observado na prática um século depois. Em 2020, astrônomos do Observatório Europeu do Sul, no Chile, anunciaram que observaram a estrela conhecida como S2 traçando um padrão espirográfico ao redor do buraco negro supermassivo no centro de nossa galáxia, conhecido como Sagitário A. A estrela S2 é de grande interesse porque sua órbita a leva muito perto do buraco negro, possibilitando testes para entender melhor suas propriedades. Os telescópios do Observatório Europeu do Sul, incluindo o enorme telescópio no Chile, desempenharam um papel crucial na monitoração dos movimentos da S2 ao longo de 27 anos, coletando dados sobre sua posição e velocidade. Essa observação de longo período é necessária para entender a órbita da estrela. Uma das observações notáveis foi a detecção da precessão de Schwarzschild na órbita da S2, um fenômeno onde o ponto de aproximação mais próximo do buraco negro muda de posição a cada órbita, resultando em uma trajetória em forma de roseta. Essa observação foi possível graças ao uso do grande telescópio VLT, que acompanhou a órbita da estrela com uma precisão sem precedentes, revelando o padrão previsto por Einstein. Essa descoberta não apenas confirmou uma das previsões mais sutis da teoria de Einstein, mas também forneceu mais evidências para a existência de buracos negros supermassivos. Previsão 6. Os pulsares duplos. Continuando nossa jornada pelas previsões da teoria da relatividade geral de Einstein, abordaremos um fenômeno celeste tão raro quanto fascinante, a dança dos pulsares duplos. Einstein previu que duas estrelas de nêutrons orbitando uma a outra gradualmente se aproximariam devido à emissão de ondas gravitacionais na estrutura do espaço-tempo. Essas ondas transportariam energia para fora do sistema, fazendo com que as estrelas de nêutrons espiralassem para dentro. A observação desse fenômeno tornou-se possível com a descoberta do primeiro sistema de pulsar duplo, PSRJ 07373039, anunciado em 2003 pelo Observatório Jodrell Bank, no Reino Unido. Este sistema é composto por duas estrelas de nêutrons detectáveis como pulsares, orbitando uma a outra a cada 2,4 horas. Monitorando o tempo dos pulsos dos dois pulsares, os cientistas mediram a velocidade com que estão se aproximando e descobriram que os pulsares estão se aproximando exatamente na velocidade prevista por Einstein, aproximadamente 7
Previsão 7. Desvio gravitacional para o vermelho. A próxima previsão que se mostrou verdadeira foi sobre um fenômeno que se tornou fundamental na cosmologia moderna, o desvio para o vermelho da luz de galáxias distantes. Einstein sugeriu que se o universo estivesse em expansão, a luz de galáxias distantes deveria ser esticada, aparecendo mais vermelha do que era quando foi emitida, devido ao desvio para o vermelho cosmológico. Essa previsão foi confirmada em 1929 por Edwin Hubble, usando o telescópio Walker de 100 polegadas no observatório Mount Wilson. Hubble descobriu que a luz de galáxias distantes estava de fato mudando para o vermelho, e que o grau de desvio aumentava com a distância da galáxia. Essa relação linear, conhecida como Lei de Hubble, se tornou uma das principais evidências da expansão do universo. A Lei de Hubble nos leva a concluir que o universo está em constante expansão desde um estado inicial quente e denso, o Big Bang. Essa expansão faz com que a luz de galáxias distantes seja esticada, aumentando seu comprimento de onda e deslocando-a para o vermelho no espectro visível. A confirmação do desvio gravitacional para o vermelho teve um impacto profundo na cosmologia, abrindo uma janela para a história do universo. Através do estudo do desvio para o vermelho, podemos medir a taxa de expansão do universo. Ao observar o desvio para o vermelho de galáxias a diferentes distâncias, podemos estimar a velocidade com que elas se afastam de nós, consequentemente, a taxa de expansão do universo em diferentes épocas. Estimar a idade do universo, combinando a lei de Hubble com outras medidas cosmológicas. Podemos estimar a idade do universo, que atualmente é estimada em cerca de 13,8 bilhões de anos. Estudar a evolução das galáxias, observando o desvio para o vermelho de galáxias em diferentes épocas, podemos estudar como elas se formaram e evoluíram ao longo do tempo cósmico. Previsão 8. Constância da luz e dos átomos. Prosseguindo nossa exploração das contribuições da teoria da relatividade geral de Einstein, vamos abordar um domínio crucial, a constância da luz e dos átomos no reino quântico. Einstein postulou que a velocidade da luz no vácuo é constante, implicando que o espaço deve parecer o mesmo em todas as direções. Além disso, ele sugeriu que, no nível atômico, a energia dos elétrons em movimento ao redor do núcleo de um átomo deve permanecer constante, independentemente da direção de seu movimento. A confirmação dessa previsão veio em 2015, quando uma equipe liderada pelo físico David Janek, do Amherst College, mediu a energia de dois elétrons em direções diferentes ao redor do núcleo de um íon. Eles descobriram que a diferença de energia entre os elétrons permaneceu constante, independentemente da direção que seguissem. Essa descoberta, embora em uma escala muito pequena, corroborou a previsão de Einstein e ajudou a unir os princípios da relatividade geral com a mecânica quântica. Previsão 9. Entrelaçamento quântico. A próxima previsão abordada é sobre o entrelaçamento quântico. Einstein inicialmente não era um defensor dessa ideia, no entanto, experimentos posteriores desafiaram essa concepção. Em 1935, Einstein, juntamente com Boris Podolsky e Nathan Rosen, propôs um experimento mental que sugeriu a possibilidade de duas partículas tornarem-se entrelaçadas, onde o estado de uma partícula afetaria instantaneamente o estado da outra, independentemente da distância entre elas. A razão pela qual Einstein não ficou convencido com a ideia foi que ela parecia violar os princípios básicos de localidade e realismo. Porém, a ideia foi confirmada em 1982 por Alain Aspect e sua equipe no Instituto de Ótica na França, que realizaram um experimento crucial com fótons entrelaçados e medindo suas propriedades em diferentes direções. E acabaram encontrando correlações que não poderiam ser explicadas por nenhuma teoria local de variáveis ocultas, confirmando as previsões da mecânica quântica e a existência de entrelaçamento. Este foi um passo importante no campo da mecânica quântica, pois levou ao desenvolvimento de novos campos de pesquisa como informação quântica e computação quântica e continua a desafiar nossa compreensão do universo. Então, algo que o próprio Einstein pensou que ele estava errado mais tarde foi provado certo. Sua inteligência estava em um nível além de sua própria compreensão. Previsão 10. Dilatação do tempo. Agora, vamos abordar a previsão da dilatação do tempo, uma bomba conceitual lançada por Einstein em um de seus artigos. Ele propôs a ideia radical de que o tempo não é um rio constante que flui infinitamente, mas sim um oceano vasto e profundo com correntes tortuosas.
Segundo Einstein, a velocidade e o lugar no universo poderiam dobrar e esticar a estrutura do tempo ao seu redor. Para entender esse conceito, imagine dois relógios. Um está na Terra, avançando em seu ritmo habitual, enquanto o outro está ligado a um foguete viajando pelo cosmos a uma velocidade próxima à da luz. De acordo com Einstein, o relógio no foguete avançaria mais devagar. Ele afirmou que o tempo não seria absoluto, mas relativo, um conceito único que inicialmente foi ridicularizado. Einstein, porém, não se abalou. Ele era um mestre em experimentos mentais, visualizando cenários complexos como raios de luz, espaçonaves e relógios, calculando as minúsculas diferenças no tempo. Convencido da validade de suas ideias, ele buscava provas tangíveis. Essas provas vieram na década de 70 com o experimento de Joseph Affeley, um físico, e Richard Keating, um astrônomo. Conhecido como o experimento Affeley-Keating. Os cientistas levaram 4 cronômetros atômicos incrivelmente precisos em aviões ao redor do mundo, em uma tentativa de replicar o experimento mental de Einstein. Embora os aviões não tenham atingido a velocidade da luz, mesmo em frações dessa velocidade, a dilatação do tempo seria mensurável. Após o retorno dos aviões, os relógios a bordo apresentaram uma diferença minúscula. Porém inegável, em relação aos equivalentes na Terra, exatamente como previsto por Einstein. Essa descoberta não apenas confirmou a previsão de Einstein, mas também teve implicações profundas em campos como astrofísica, tecnologia GPS e nossa compreensão dos buracos negros. Previsão 11. As ressalvas de Einstein em relação à tecnologia. Vimos até agora como foi o trabalho dos cientistas e da tecnologia que finalmente comprovou essas 10 previsões. E se disséssemos que Einstein temia o avanço da tecnologia e seu impacto futuro na sociedade? Uma de suas citações mais marcantes é: "Me preocupo com o dia em que a tecnologia supere nossa interação humana. O mundo terá uma geração de idiotas." Essa observação irônica contém uma profundidade de pensamento que ressoa até os dias atuais. Ao olharmos ao nosso redor, é evidente nossa dependência da tecnologia, que nos tornou, em muitos aspectos, menos trabalhadores do que éramos antes, principalmente no que diz respeito ao trabalho intelectual. Embora trabalhar de forma inteligente seja sempre preferível a trabalhar duro, há uma linha tênue entre eficiência e preguiça, e essa linha está se tornando cada vez mais obscura com os avanços da inteligência artificial. A introdução da inteligência artificial em nossas vidas tornou muitas tarefas mais fáceis, porém, algumas pessoas tornaram-se completamente dependentes desses avanços. É inteligente fazer uso desta inteligência para auxiliar em nossas atividades, mas tornar-se incapaz de funcionar sem ela é um passo na direção do cenário que Einstein temia. Portanto, as ressalvas de Einstein sobre o avanço da tecnologia agora parecem mais pertinentes do que nunca. Embora tenham sido expressas em uma época em que o mundo ansiava por desenvolvimento, suas preocupações continuam válidas em uma era em que a tecnologia desempenha um papel central em nossas vidas. Einstein mencionou também a importância da interação humana em sua citação, destacando um aspecto vital da vida moderna. Nos últimos anos, vimos avanços significativos nas redes sociais e na criação de um metaverso, o que tem impactado diretamente nossa forma de interagir com as pessoas ao nosso redor. Enquanto para alguns isso representou uma melhoria, para outros, a tendência aponta para um aumento do isolamento social. Essa mudança pode ser vista como um passo em direção à preocupação de Einstein sobre a possibilidade de nos tornarmos uma geração de idiotas. Isso demonstra que seu intelecto não se limitava apenas à matemática e à física, ele estava atento a todos os aspectos da vida e buscava alertar as gerações futuras sobre os desafios que poderiam surgir. Cabe a nós, como indivíduos e como sociedade, encontrar um equilíbrio saudável com a tecnologia. Devemos utilizá-la como ferramenta para o progresso, sem perder de vista a importância do trabalho intelectual, da interação humana e da nossa própria humanidade. Os buracos de minhoca. Agora, ao contemplarmos o poder de sua mente e a confirmação de suas previsões em quase todos os casos, surge a questão: qual será o próximo avanço que testemunharemos? Um dos conceitos mais intrigantes são os buracos de minhoca. Einstein postulou a existência desses túneis teóricos no espaço-tempo, que poderiam oferecer atalhos para viagens interestelares. Embora fascinantes,
Os buracos de minhoca também trazem consigo importantes riscos teóricos, incluindo colapsos súbitos, radiação intensa e contato potencialmente perigoso com matéria exótica. Apesar de terem sido teorizados pela primeira vez em 1916, sob outro nome, foi somente em 1935 que Einstein e o físico Nathan Rosen elaboraram a ideia dentro do contexto da relatividade geral. Eles acabaram propondo a possibilidade de pontes através do espaço-tempo. Essas pontes conectam dois pontos diferentes no espaço-tempo. Isto criaria um atalho que reduziria significativamente o tempo e a distância de viagem. Esses atalhos foram inicialmente chamados de pontes de Einstein-Rosen e agora de buracos de minhoca. Embora os buracos de minhoca sejam matematicamente comprovados pela teoria geral da relatividade de Einstein, estão atualmente nessa espera entre suas teorias e suas evidências. Alguns estudos sobre a teoria da relatividade geral sugerem que os buracos de minhoca com buracos negros na entrada e buracos brancos na saída não são teoricamente impossíveis. No entanto, é altamente improvável que um buraco negro formado naturalmente, resultante do colapso de uma estrela moribunda, possa gerar um buraco de minhoca por si só. A realidade é que as chances de tal viagem são muito remotas. Pelo menos na nossa atual situação. Primeiramente, os buracos de minhoca teorizados seriam extremamente pequenos, na ordem de milímetros, mas como o universo está se expandindo, é possível que um já tenha sido esticado para um tamanho maior. Outro problema é sua estabilidade, pois podem entrar em colapso rapidamente. Não saberíamos se conseguiríamos viajar através deles ou se ele entraria em colapso antes disso. Outro desafio é a necessidade de uma forma extremamente exótica de matéria para manter um buraco de minhoca estável durante a viagem. A matéria exótica possui características únicas, como densidade de energia negativa e pressão negativa, que só podem ser observadas em certos estados de vácuo conforme a teoria quântica de campos. No entanto, ainda não sabemos se essa matéria realmente existe no universo. Mesmo que tal matéria seja encontrada, o físico Kip Thorne argumenta que as leis da física atualmente conhecidas tornam improvável a viagem humana através desses túneis espaciais. Eric Davis, astrofísico, sugere que seriam necessárias décadas de avanços tecnológicos para tornar viável a viagem através do tempo. Embora o renomado cosmólogo Stephen Hawking tenha debatido sobre a viagem no tempo, na prática, todas essas especulações permanecem distantes da realidade devido à limitação de nossa tecnologia atual. Assim como Einstein experimentou a frustração de ver seu potencial limitado pela tecnologia de sua época, hoje entendemos que fazer uma jornada através desses portais espaciais ainda é um sonho distante. Teoria do campo unificado. Na última parte de sua vida, Einstein dedicou-se ao conceito de uma teoria do campo unificado. Basicamente, ele falava sobre as quatro forças fundamentais da física: eletromagnetismo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a gravidade, e como elas se relacionam. Essa teoria deveria ser uma extensão de sua teoria da relatividade geral. Mas ele não conseguiu completar seu trabalho, e desde então, ninguém o fez. A ideia é complexa em todos os sentidos possíveis. Além da sua dificuldade intrínseca, o principal problema reside no debate entre cientistas que apoiam e desaprovam essa ideia. Vamos explorar ambas as perspectivas para sermos justos. Os apoiadores são aqueles interessados em buscar a explicação mais elegante possível, algo que explique tudo no universo. Um exemplo disso são Stephen Hawking ou Brian Greene, que tentaram moldar seus trabalhos de forma a nos levar um passo mais perto de uma verdadeira teoria do campo unificado. No lado oposto desse debate estão os céticos, que argumentam que essa teoria é mais um salto conceitual, como Lee Solin, que afirma que a teoria carece de suporte empírico e evidência experimental. Essas opiniões são conflitantes, e qualquer um dos lados pode estar certo. É apenas uma questão de tempo. Após ver várias previsões de Albert Einstein se tornarem realidade, muitas das quais inicialmente consideradas carentes de evidências empíricas, uma mente otimista começaria a acreditar na possibilidade. Inspiração. Por último, gostaríamos de reconhecer suas contribuições para o mundo, ou mais especificamente, para o universo. Einstein inspirou o trabalho de muitos cientistas depois dele e criou um efeito dominó nos desenvolvimentos teóricos atuais.
Além de suas próprias teorias terem sido comprovadas corretas, ele também influenciou o trabalho de outros que aprenderam com ele. Não é fácil para uma única pessoa criar tal impacto no mundo, e tudo isso de uma maneira positiva. Esperamos que este vídeo tenha inspirado a pensar grande e a manter-se dedicado às suas ideias. Einstein nos mostrou que a realidade é mais estranha e mais inesperada do que jamais imaginamos. Ele disse que o tempo era relativo, e acabou por estar certo. Podemos confiar em seu conselho, dado que a maioria de seu trabalho e ideias gira em torno do funcionamento da mente. Alguns dizem que seu cérebro era igual ao de qualquer pessoa comum, outros identificaram diferenças, mas não há razão identificável que nos diga qual era a razão de sua inteligência. Vamos terminar esta jornada com as próprias palavras de Einstein: informação não é conhecimento. A única fonte de conhecimento é a experiência. Você precisa de experiência para ganhar sabedoria.